Olá, alunos, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o ciclo de vida das criptógamas vasculares, começar a falar aí sobre traqueófitas, né? Daqui para frente, a gente vai falar muito sobre as traqueófitas, um grupo de plantas que possuem vasos condutores, né? Xilema, floema, um leva a seiva bruta, outro a seiva elaborada, aquilo que a gente já aprendeu no ensino médio. Nós vamos analisar com de modo mais apurado aqui agora nessa disciplina da graduação, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o ciclo de vida das samambaias, né, que são as criptógamas, né, ou seja, as plantas sem sementes vasculares, das samambaias, cavalinhas, avencas, licófitas também, que é o grupo dessas plantas que não produzem sementes, né? Elas produzem esporos no esporanjo, né? E assim ela consegue se reproduzir, tá? E que são plantas já vasculares. Bom, as traqueófitas, né? Anteriormente nós vimos as briófitas, né? Que é um grupo que a gente vai ver que não é um grupo monofilético, por isso que esse termo está em desuso, né? Porque hoje sabe-se que esse grupo é muito dividido, né, em clados diferentes, com especificações diferentes, então nós não podemos chamar de um grupo monofilético, ou seja, briófitas não existe, mas as traqueófitas sim é um grupo monofilético, todas as plantas que possuem vasos condutores, tá? Então, esses vasos condutores foi uma novidade evolutiva, porque vocês lembram lá nas briófitas, como elas eram avasculares, né? A maioria das plantas desse grupo são bem pequenas, né? Claro, gente, quando eu estou aqui falando sobre não possuem vasos condutores, eu estou generalizando um grupo onde a maioria não possuem vasos condutores, mas tem aí, na natureza a gente sabe que né, não existe padrão, tá? Pouquíssimas coisas são padrões, né? Então, se eu jogar, sei lá, esse girassol para o alto, eu tenho certeza que ele vai cair, né? Então, pouquíssimas coisas a gente pode falar com certeza. Agora, na natureza, a gente possui uma heterogeneidade muito grande. Mas, assim, basicamente, aquele grupo que a gente chama de briófitas, né? Eles não possuem vasos condutores e aí eles não são muito grandes, né? As espécies que compõem aquele grupo são diminutos, né? Porque não conseguem conduzir água nem seiva elaborada para os seus órgãos. Então, os vasos condutores, xilema e floema, foram uma grande vantagem, né, evolutiva, e aí esses indivíduos, né, essas traqueófitas, já conseguiram se desenvolver melhor no ambiente terrestre. Fora isso, elas conseguem produzir uma substância que é a lignina, né, que reforça o caule. A gente sabe que nas briófitas a gente não tem um caule verdadeiro, né? Protege também contra a perda de água, né? Então, também é uma vantagem evolutiva. E outra característica que nós vimos nas briófitas era que o gametófito ele é dominante, né? Então, a estrutura produtora de gametas, né? Ele de anterídeo e oosfera, né? No arquegônio, aquela estrutura era dominante. Aqui não, aqui nas traqueófitas, de samambaias para frente, o esporófito que é o dominante, né? Ou seja, a estrutura que produz os esporos. Isso também é uma vantagem evolutiva, né? Porque você está protegendo ali os gametas, né? Que eles são importantes para a reprodução,
né? Então, na linhagem evolutiva das traqueófitas, a gente vai perceber, né, isso quando a gente for ver em gimnospermas e angiospermas também, que o gametófito ele vai ficando mais diminuto, né, e cada vez mais protegido, né, uma estrutura cada vez mais protegida. Aqui, nas que a gente chama de pteridófitas, né, que também não é um grupo monofilético, a gente vai ver sobre isso, o gametófito ainda é uma estrutura que a gente consegue enxergar a olho nu, né? E ele tem vida livre também. Mas não é a estrutura dominante na planta. A gente vai ver que o esporófito é a estrutura dominante na planta. Tá? Então, como nós já falamos, o grupo das briófitas não é um grupo monofilético, que a gente está vendo as hepáticas, né, os antóceros, os musgos, formando clados independentes, né? Então, as briófitas não são um grupo monofilético, por isso esse termo está em desuso, né? E aí depois nós temos as plantas vasculares, que são as traqueófitas. Eu vou falar bem rápido sobre isso aqui, porque não é o tema da aula, né? A gente vai falar isso posteriormente. Mas o floema, né, ele é um vasocondutor, tá? Um tecido complexo vivo, formado por parênquima, elementos privados, fibras, ocorre em todos os órgãos, né? E conduz a seiva do floema, que são carboidratos, a seiva que a gente chama de elaborado, né? Carboidratos, proteínas, né? E outras coisas mais. O xilema, ele também é um tecido vivo, né? Na sua formação, formado por parênquima, elementos traqueais. Nas pteridófitas, nós temos as traqueídes, fibras também, né? Ocorre também em todos os órgãos. Porém, a condução da seiva bruta, ela é feita por células mortas da parede, tá? Então tem essa diferença aí. E a seiva do xilema, ele conduz majoritariamente água, sais minerais e alguns hormônios. Aqui nesse slide nós temos também uma evolução aqui, né, dos estelos, que fazem que os vasos condutores fazem parte, né? Fazem parte. Então nós temos aqui o protoestelo, né, que é um estelo de plantas mais primitivas, né, como o licopódio. Nós temos aqui o sifonostelo, um exemplo aqui de sifonostelo, né? E a diferença entre eles é que os vasos condutores no primeiro protostelo, ele fica na medula central no centro, né? E no sifonostelo, ele margeia essa medula central. Tá? Então, é só uma característica ali da configuração no tronco dos vasos condutores. E nós temos os eustelos, que são os vasos condutores que pode margear tanto o lobo central do tronco, né, e dos outros órgãos, como ele também, enfim, tem várias estruturas, tem várias configurações desses vasos condutores, a gente vai ver melhor nas outras aulas, tá? Mas saibam que o eustelo, ele já é comum no grupo que a gente vai ver posteriormente, que são as fanerógamas, que são as plantas com sementes. Então, a gente sabe que na planta, né, a gente tem uma reprodução que a gente chama de alternância de gerações, né? Então, a gente tem uma fase de gametófito, né, e uma fase esporófita. Então, uma fase gametófita, onde eu tenho uma estrutura que vai produzir gametas, e na fase esporófita, eu tenho o esporófito, que o nome já diz, produz esporos, né? Como nós já falamos, nas briófitas o gametófito é dominante. Ele também, coisa que eu esqueci de lembrar, o esporófito é nutricionalmente dependente do gametófito. Então aqui a gente tem aquela cápsulazinha, né, que se forma no ápice ali do musgozinho, aquilo é o esporófito. Então ele é menor ainda, mais diminuto ainda do que o musgozinho que é o gametófito, tá? E nas pteridófitas eu já tenho o contrário. Eu tenho o esporófito com uma fase dominante,
quando a gente vê uma samambaia, né, folhas, soma, tudo mais, ele é o esporófito. É ele que produz os esporos que a gente vai ver aqui nos exemplos lá nos soros, né? Então, aquilo ali é o esporanjo que vai produzir os esporos. Esses esporos, posteriormente, vão produzir os gametófitos, vão germinar em gametófitos, e os gametófitos, né, vão produzir anterídeos e oosfera na arquegônia, né, que, pela dependência da água também, os anterídeos vão nadar até o arquegônio e ali vai produzir um óvulo 2N, né, diploide, e ali vai germinar um esporófito, tá? Então, esse é o ciclo de vida das plantas com essas diferenças aí. Gametófito dominante, nutricionalmente dependente, e o esporófito dominante e nesse caso das pteridófitas, o gametófito tem vida livre também, como nós vamos ver daqui a pouco. A gente também tem uma classificação pelo número de esporos, produção de esporos, a forma como a planta produz esses esporos, tá? Não é nem pelo número, não. A forma como a planta produz esses esporos, tá? Então, por exemplo, nas samambaias, em algumas licófitas, a gente tem o que a gente chama de homosporia. Homo vem de igual, né? Assim, basicamente, igual. Então, e osporia vem de esporo. Então, aqui eu tenho esporos iguais, produção de apenas um tipo de esporos, normalmente no mesmo esporândio. E heterosporia é a produção de dois tipos diferentes de esporos, normalmente em esporângios diferentes, tá? E a heterosporia a gente vê muito também nas fanerógamas, nas plantas com sementes, gimnospermas e angiospermas, como nós vamos ver. Então, aqui, pelo menos nas pteridófitas mais conhecidas, a gente tem uma predominância da homosporia, que é a produção de um tipo de esporos apenas, né? Então, lá no soro da samambaia, é o esporanjo, que vai produzir apenas um tipo de esporos, não esporos diferentes, né? Como a gente vê nas fanerógamas, né? Tipos diferentes de esporos, como nós vemos nas fanerógamas, e que esses esporos vão produzir um gametófito. A gente vai ter ali a germinação de um gametófito e ele vai produzir os gametas, né, da planta em questão, tá? Como nós falamos também, pteridófitas não é um clado monofilético, porque a gente tem diferenças, como nós vamos ver aqui daqui a pouco, a gente tem diferenças entre as pteridófitas. Então a gente tem o grupo das samambaias, né? O grupo do equiseto, que é a cavalinha, a gente tem ali as licófitas, né? Que estão ali também em clados diferentes, por isso a gente não pode chamar de um grupo monofilético, né? E por isso também pteridófitas é um termo que está caindo em desuso. Então aqui a gente tem exemplos, né, de criptógamas vasculares, como esses dois grupos que já estão extintos, a riniófita e a zoosterofilófita, esse nome difícil, o equiseton, essa planta bonitinha que eu acho, é a cavalinha, né? A gente tem as licófitas também, e os mais aparentados, as avencas e as samambaias. Então vamos aqui primeiro falar, eu disse que a homosporia era mais presente nesse grupo, mas nós temos alguns grupos, né, como a selaginella, onde a heterosporia é predominante também, tá? Então a gente, como eu disse, na natureza não existe um padrão, gente. Então, em alguns grupos de criptógamas vasculares, a gente tem a heterosporia surgindo ali. Então, olha aqui, ó, na selaginella a gente tem um esporófito, tá, que produz ali esporos com estróbilos com esporângios, né? Em cada esporângio desse eu tenho uma produção de esporos, tá? Então olha aqui, ó. Na heterosporia, como nós falamos, eu tenho a produção de dois tipos
diferentes de esporos, né? Então, por exemplo, um tipo que é o megasporo, ele vai produzir os arquegônios com a oosfera, e os microsporos, que é um pouquinho menor, eles vão produzir os anterozoides, tá? Se eu disse outro nome, me perdoe, tá, gente? Mas se eu falei correto, beleza. Mas se eu disse outro nome, me perdoe, corrige-me aí. É anterozoide, que é o gameta masculino, né? E ele também é dependente da água. Por isso que a gente vê, né, normalmente nós vemos samambaias em florestas úmidas, locais com bastante circulação de água, né? Porque, por mais que elas sejam vasculares, então elas não são tão dependentes da água para sobreviver no ambiente, né? Para se aclimatar a um ambiente como os musgos, por exemplo, mas elas precisam ainda da água para a reprodução. Então, esses anterozoides, que a gente não vê normalmente nas fanerógamas. Então, esses anterozoides eles possuem flagelos, né, como nós vemos aqui, e eles vão nadar, igual lá nas briófitas, eles vão nadar até os arquegônios, vão fecundar a oosfera e ali vai gerar um zigoto que depois vai germinar, né, no esporófito, tá? Que é um indivíduo adulto, e aí o ciclo continua, beleza? Esse é o da selagem nela. Agora, olha indivíduos homoesporados como que é diferente, ó, como no caso do equisento, da cavalinha, a gente tem uma diferença aqui. Então, aqui a gente tem o equiseto, né? O equiseto, acho que é assim que se pronuncia. Enfim, a cavalinha, como eu mostrei, né, e está aqui também no slide, ela tem esse estróbilo bonitinho aqui, né? Que produz, ali eu tenho o esporanjo. Como nós podemos ver aqui no slide, o tecido esporógeno, que vai produzir os esporos, tá? Então, aqui eu tenho um tipo apenas de esporos, né? Então, é um esporo um pouco mais um pouco mais adaptado, né, do que o esporo anterior da selaginela que a gente mostrou. Ele possui um tipo de mola, né, para ejetar esses esporos. A gente vai ver que nas samambaias a gente ainda tem um sistema ainda mais promissor, tá? Para catapultar esses esporos e eles chegarem, propagarem em locais mais longevos. Então, enfim, a gente só tem um tipo de esporo sendo produzido, né? Esse esporo vai dar origem a um gametófito, apenas um tipo de gametófito, né? E nesse gametófito, tá? Que vão ser produzidos os arquegônios na mesma estrutura, os arquegônios e os anterídeos. Aí é a mesma coisa. Os anterozoides, tá? Eles vão nadar, também tem um flagelo, né? Cílios, vão nadar até a oosfera, fecundar, e aí vai germinar num esporófito. Tá? Uma coisa importante que eu esqueci de falar, nos esporângios eu tenho ali a meiose, tá? Por isso que todos os esporos são haploide, são N, né? Então, e eles vão produzir também gametas N, haploides. Quando eles se juntam, eles vão formar um zigoto diploide, 2N, que vai formar o esporófito, tá? Então, o esporófito ele é diploide, e lá no esporângio tem a meiose, produzindo esporos haploides, tá? E aí a mesma coisa, o ciclo de vida da samambaia é parecido com a da cavalinha. Tá? Só que na samambaia eu tenho aqui o meu esporanjo, ele é chamado de leptoesporanjo, ele tem uma característica bastante promissora aqui, evolutiva. Né? Então, ele produz uma célula superficial que produz um ânulo, uma estrutura chamada de ânulo, que vai catapultar esses esporos, né? Então, esses esporos vão ser acatapultados, ele também é homoesporado, tá? Então, ele tem soros aqui na base, né, da samambaia.
E os esporângios são chamados leptosporângios porque eles conseguem catapultar esses esporos para regiões mais longevas. Por isso que as samambaias conseguem se propagar de uma maneira mais apropriada. E aí também vai formar um gametófito, que é chamado de protalo nas samambaias, que vão produzir os arquegônios, os anterozoides. Esse anterozoide também vai nadar até a oosfera e vai formar posteriormente um indivíduo esporófito adulto. Beleza, queridos? Eu encerro aqui a minha aula e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Muito obrigado.